Boa noite mais uma vez. Aleluia, Deus é muito bom. Meus queridos, nós estamos numa série de mensagens chamada A Urgência dos Tempos. E dentro dessa série de mensagens nós vamos falar sobre tempo de amadurecer. E eu quero dizer que na verdade nós estamos precisando amadurecer. Existe uma urgência em amadurecer. Amém? Eu quero começar aqui contando uma história a respeito de algo que eu fiz com o meu filho, Natan, entediado pela questão da pandemia e achando várias coisas para poder ocupar o tempo dele, que era muito, e o meu, que era pouco, e porque eu continuei trabalhando, não tem pandemia pra gente, mas eles não estão indo para a escola, está fazendo a tarefa do Dinho, mas aquela sede, pai, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa. Falei, filho, vamos fazer um arco e flecha? Uau, pai, bora. Daí a gente foi no terreno do lado, bem na zona de perigo dele, porque é de lá que a gente retira as varinhas. Então ele já foi meio assim, e a gente pegou um galho grande, não tão retilíneo, não tão uniforme, mas ele serviria para o arco, então não teria problema, a gente só ia esticar uma linha ali, e a gente pegou mais alguns galhos um pouco mais finos, um pouco menor, para fazer as flechas. Só que óbvio que não dá para você tirar da árvore e já colocar no arco e atirar, impossível. Por quê? Porque a gente precisou pegar cada flecha daquela ali e descascar aquelas flechas, cortar alguns galhos que estavam sobressaindo, passar por um alinhamento. Então a gente acabou fazendo um processo em cada galho daquela ali de descasca, de alinhamento e de corte, para que a gente pudesse de fato ter uma flecha. E a primeira vez que a gente tirou aquela flecha, ele olhou para mim e falou: uau, pai, vai muito rápido. Eu me assustei, na verdade, eu pensei que ia um pouco mais devagar também. É para uma criança de 8 anos. E daí já fiz uma ponta não tão afiada, mas falei, filho, o Nutella e a sua irmã não são alvos. Amém? Legal, glória a Deus. E nem as pessoas que passarem na rua. Amém, pai, legal, legal. Só que a parte engraçada é que as melhores flechas, as flechas que a gente mais usava, eram as flechas que a gente mais gastou tempo cortando, descascando e alinhando. E quando a gente vai para Salmo 127, versículo 3, eu gostaria de ler isso com vocês. Salmo 127, versículo 3, por gentileza. Pode ser a ACF, não tem problema. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Próximo. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Mais um. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos à porta ou no tribunal. E quando eu passei por esse processo, e para mim Deus tem muitas vezes desenhar, Ele usa muitas vezes situações corriqueiras, Ele usa muitas vezes a vida do meu filho para me ensinar a respeito de mim mesmo como filho de Deus e aquilo que Ele gostaria de fazer na minha vida. Deus foi trabalhando algo em mim. E nós somos filhos, amém? A primeira menção que nós olhamos para essa mensagem, para esse versículo, nós entendemos que os jovens, os adolescentes se referem a esse versículo a eles, mas não. A Bíblia diz que nós somos filhos. João 12. Todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então nós somos filhos nesta geração. Então, se nós somos filhos nessa geração, nós também somos flechas. E a Bíblia diz que feliz é o homem que enche a sua aljava de flechas. Por quê? Porque ele não será envergonhado à porta, quando pleitear com seu inimigo na porta ou no tribunal. Mas por que ele não será envergonhado? Porque ele tem certeza, um bom guerreiro, um homem poderoso, um bom arqueiro tem convicção de que todas as flechas que estão nas suas aljavas estão prontas para uso. Já passaram pelo processo de descasca, de alinhamento, de corte. Elas estão preparadas para alcançar o destino ou o alvo a qual já foi estabelecido. E quando Deus nos diz que nós somos flechas, Ele quer nos submeter, ou Ele quer que a gente se submeta, porque Ele é um Deus muito bom. Ele quer que a gente se submeta a um processo de corte, alinhamento e descasca. Para quê? Para que o alvo a qual Ele já estabeleceu, para que o destino profético a qual Ele já tem, seja alcançado por nós.
Porém, queridos, para que nós possamos alcançar isso, para que nós possamos entender isso, para que nós possamos viver isso, nós precisamos amadurecer. Exatamente, amadurecer. E com a urgência dos tempos, nós vemos uma urgente necessidade de crescer, de amadurecer. Muito mais do que antes. Muito mais do que antes. Nós precisamos hoje amadurecer. Para que o pai, para que o valente, para que o arqueiro, quando pleitear com o seu inimigo à porta, ele não esteja envergonhado, que ele não se frustre. Por quê? Porque ele sabe que todas aquelas flechas estão prontas. E eu creio que Deus está nos preparando para fazer algo muito poderoso. Muito poderoso. Com base em coisas que estão sendo faladas há muito tempo. E uma delas é envio. Toda flecha precisa ser enviada. E a gente tem visto conferências sobre envio. A gente tem visto palavras sobre envio. Eu quero falar para você que a dinâmica do reino de Deus é com base no envio. A dinâmica do reino de Deus, Deus se move com base no envio. Jesus disse: é assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele disse: eu subirei ao Pai e rogarei para que Ele envie o Espírito Santo, o Consolador. A Bíblia diz também que Jesus, Ele fala: eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. A dinâmica do reino é com base no envio. Quando Deus queria que o povo conquistasse Canaã, Ele falou: separem 12 homens, 12 príncipes, um de cada tribo, para que nós enviemos eles a Canaã para espiar a terra. Tudo é com base no envio. Deus, quando criou o homem da terra, Ele enviou o homem para a própria terra. E todo envio, ele tem um alvo, /destino, e uma missão, /propósito. Quando Ele enviou o homem para a própria terra, Ele falou: sujeitai a terra e dominai-a. Ele enviou para um lugar específico e com uma missão específica. Deus não se pega do nada nos céus, bem de boa, e fala: não tenho nada para fazer, eu vou fazer alguma coisa. Não, tudo que Deus faz é com base num propósito. Deus tem propósito para tudo. Tudo que Deus faz de alguma forma para atingir algum lugar, para que cumpra algum propósito. E isso já é motivo demais para a gente se despertar e falar: ei, então eu preciso me coçar, eu preciso me levantar, me despertar, porque existe um propósito. Se Deus age por propósito, existe um propósito na minha vida. E eu não posso ficar olhando a carruagem passar e perder o tempo, o time do propósito. Não, ei, eu estou aqui, Senhor Jesus. Eu preciso entender para que eu nasci, para que o Senhor me trouxe a essa cidade. Eu preciso entender o porquê que eu estou aqui hoje, porque existe um propósito na minha vida. E eu não quero chegar ao final da minha vida que eu tendo o propósito passado. E sabe quem que te deu esse conselho? Salomão. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, nos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. E se existe uma coisa que mais pode tirar o contentamento de um homem, é ele perceber que o tempo de ele viver o propósito que Deus estabeleceu para ele se passou. Não que Salomão não tinha vivido o propósito como um rei. O próprio Jesus dá um testemunho a respeito de Salomão, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma daquelas plantas, a qual ele estava citando em Mateus 6. Só que será que todo o reinado de Deus foi de acordo com o propósito de Deus? Não. Então uma vida sem propósito, mesmo que você seja enviado para algum lugar, é algo muito terrível. Nós precisamos entender. Você sabia que José não foi vítima da crueldade dos seus irmãos? José não foi vítima dos seus sonhos enigmáticos que causou uma revolta ou uma inveja nos seus irmãos? José foi enviado ao Egito pelo próprio Deus para administrar a maior crise que viria sobre aquela nação, ou na verdade sobre aquele mundo na era atual, naquela época. Deus enviou José. Alex, mas e todos aqueles processos que José passou, Deus foi conivente com aquilo? Sim. Por quê? Porque uma flecha jamais pode ser usada sem passar pelo processo de alinhamento, de poda, ser descascada, ser treinada várias vezes até que ela esteja perfeita. E a Bíblia, quando diz a palavra perfeito, querida, não fala sem falhas. A palavra perfeito na Bíblia está muito ligado a maduro. Então, para que José fosse um administrador perfeito, ele precisou passar por um processo. Quantos aqui têm promessas do Senhor para a sua vida?
Quantos aqui querem desempenhar algo para o reino, para a eternidade, que ecoe mesmo depois que você for para o túmulo, mas essas obras continuem? Quando você levanta a mão, você precisa estar ciente, você vai ser submetido a um processo. E ele não vai ser fácil. E talvez seja dolorido. Só que se você suportar, Deus fará coisas na sua vida que você jamais experimentou. Jamais experimentou. Nós também enviamos o tempo todo. A dinâmica do reino é envio. Deixa eu falar alguma coisa aqui para você entender que nós enviamos o tempo todo. Nós enviamos os nossos filhos à escola. Enviamos ele à sociedade. E quando ele chega na sociedade, quem é esse rapazinho? É o filho do fulano de tal. E tudo aquilo que ele fizer vai representar o lugar de onde ele veio. Tudo aquilo que os nossos filhos fazem representa quem nós somos. Isso dá muita alegria, mas também dá muito medo. Nós enviamos os nossos filhos à faculdade, ao mercado de trabalho, ou pelo menos ao supermercado. Mas nós enviamos sempre com um propósito e com um destino. Olha como nós enviamos. O reino de Deus envia pessoas para as 7 esferas de atuação, as 7 esferas de relevância na sociedade. Nós vamos nos aprofundar ainda muito nesses estudos das 7 esferas ou 7 montes de relevância, mas são lugares que receberão o envio de filhos do Senhor para que eles sejam relevantes ali naquele lugar. Então o envio é alguma coisa muito básica, porque primeiramente quando nós ouvimos falar sobre envio, qualquer coisa que a gente pensa, quando fala sobre envio, a gente pensa África, Paquistão, a gente já vai lá logo para os hard, né? Os países perseguidos, e a gente já dá um passo para trás. Fala, não é bem assim e tal. É legal, é bonito, mas a gente nunca se posiciona. Mas querido, Deus quando criou Adão, Ele enviou Adão para o lugar onde ele já estava. Jesus quando comissionou a igreja, Jesus estava falando com eles em Jerusalém. E sabe o primeiro lugar que Jesus envia os discípulos? Jerusalém. Nós temos metas, sonhos, eu não sou nada contra isso, mas nós olhamos para muito longe quando se fala de envio, quando Deus na verdade quer enviar você para a sua própria família, para as imediações da sua casa, para o lugar onde você trabalha, para o lugar onde você estuda, para que você já seja relevante através do reino dele ali. Muitas vezes a gente olha para muito longe quando Deus na verdade quer ajustar a nossa visão para perto. Será que nós estamos sendo relevantes na nossa área de atuação? Será que nós estamos conseguindo cumprir o propósito no local onde nós estamos? Eu li uma vez, acho que foi do Dizascope, que a cor dos nossos olhos, o tom da nossa pele e até o nosso gosto musical, eles são para Deus como uma ferramenta para que nós possamos ser relevantes em determinada área da sociedade. Então, pare de se criticar e passe a se amar, porque existe um propósito até da forma com que você nasceu. Existe um propósito por quem você é, por lugar onde você mora. Cara, quando eu vim morar para Guaratuba, eu praguejava essa cidade, praguejava mesmo. E quando comecei a me converter, comecei a pedir essa cidade para Deus, e Ele me falou, não vou dar essa cidade para você. Eu falei, como assim, Deus? Né? Porque possamos ganhar essa cidade para o Senhor. Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu falei, mas o Senhor não quer ganhar a cidade, não quer que as pessoas se salvem? Sim, mas jamais posso confiar na cidade para quem não ama ela. E eu precisei começar a gerar um sentimento de filho dessa cidade. Eu amo esse lugar. Estava muito bom em Santarém, mas eu não via a hora de voltar, abraçar os meus filhos, a minha esposa e poder pisar em solo guaratubano, porque aqui é minha terra, a terra que me acolheu, a terra que eu cresci, e comecei a entrar num processo chamado amadurecimento. Quando a gente fala de maturidade, queridos, principalmente os adolescentes, eles se acham maduros demais, eles se acham que já sabem tudo. E esse é o embate de gerações, né, entre pai e filho. Pai, você não sabe de nada, pai, você é muito careta. E eles acham que sabem demais, sabem de tudo. Hoje de manhã, na hora que eu falei isso, meu filhinho deu uma cotovelada na minha filha. Só que eu não estou falando de adolescentes na idade cronológica, queridos. Eu estou falando de adolescentes na tua essência de maturidade. Tem muitos
muitas pessoas de 40, 50 anos que ainda são adolescentes, que não passaram pelo processo de amadurecimento. Não somente os adolescentes de 16, de 14, 13 anos, não. Nós, infelizmente, temos muitas pessoas que ainda são adolescentes no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de ser pai, de ser profissional. São irresponsáveis com as coisas, mas Jesus está levantando uma geração que vai passar, sim, pelo processo de amadurecimento para alcançar o destino e o propósito ao qual Ele já estabeleceu antes da fundação do mundo. E eu quero me submeter a esse processo, querido, ainda que doa, ainda que eu sofra, ainda que eu chore, mas que esse processo for para glorificar o nome dEle. Eis-me aqui, eis-me aqui. Se você está na sua área de atuação e está tendo sucesso, glória a Deus por isso. Mas se na tua área de atuação Deus não está sendo glorificado e você não está frutificando para o reino, tem alguma coisa errada. Se você foi enviado para um lugar, ou você não foi enviado por Deus, ou propósito, ou não existe propósito no seu envio. Porque quando Deus envia, os frutos retornam. Lembra que Ele falou: eis, não fosseis vós que escolhesseis a mim, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Só que só pode dar fruto quem é maduro. Uma criança não pode dar frutos, querido. E ainda que isso aconteça, será com base na dor, no sofrimento. Mas só pode dar frutos filhos maduros. Só pode ser enviados flechas prontas, perfeitas, preparadas, que passaram pelo processo. E eu quero clamar a você aqui, rogo-vos pela compaixão de Deus, não fuja do processo que Deus colocará a você, para que você se torne aquilo que Ele sonhou. A Bíblia diz que Deus se agradou em moer Jesus. Meu Deus, que pai terrível é esse. Por que Deus se agradou em moer Jesus? Por causa do propósito. Simples assim. Agora, se Ele não poupou nem o seu filho por causa do propósito, você acha que nós seremos poupados? Óbvio que por causa da cruz, o que Jesus passou foi muito mais doloroso. Então o processo não vai ser tão intenso. Mas haverá sim um processo ao qual nós precisamos nos submeter. É de bom coração: Senhor, estou aqui. Aceite os convites de Jesus, que Ele fez através de Paulo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ou convite, bênção para receber a gente, em vez da Bíblia, né? Venha comigo comer uma picanha, tomar um açaí. Não, sofre comigo as aflições de um bom soldado de Cristo. Eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. Olha como Deus sempre está batendo numa área que impede a gente de crescer, a área emocional. Muitas vezes, como cristãos, nós somos que nem aquelas crianças que, por não receberem o que querem no mercado, se deitam no chão e começam a girar, berrando: eu quero, me dá, me dá, me dá. Ei, Deus quer nos levar a águas mais profundas. Só que somente crianças ficam com boia nos braços, mas quando você amadurece, você dá mergulhos mais fundos. E é esse lugar que Jesus quer te levar. Esse lugar que Deus quer nos levar. E por que Ele quer nos levar? Por que nós precisamos amadurecer? Por que precisamos amadurecer? É tão bom ficar na papinha básica da fé. É tão bom ser bajulado: ou você é novo convertido, ou que benção, vem aqui, deixa eu lhe dar um abraço, recebe uma visita, um telefonema, uma mensagem. Parece tão bom, né? Pois é, por que nós precisamos amadurecer? Primeiro, porque precisamos corresponder ao propósito para o qual fomos criados e alcançar o alvo, o destino que Deus estabeleceu. Quando uma criança nasce, ela tem os seus primeiros tudo, né? Primeiro sorriso, primeiro bocejar que a gente vê, né? Porque eles já bocejam na barriga da mãe. Primeiro tudo. Primeira vez que eles começam a ficar mais firmezinhos. Primeira vez que come feijão. Primeira vez que põe limão na boca dele, eu fiz isso. Dos 3, porque para ninguém ficar bravo depois comigo. É muito legal, que eles fazem umas caretas bem legal. Alex, você é malvado. Eu não vou criar filho Nutella, mas nem a pau. E você dá feijão a primeira vez, fica todo lambuscado de feijão, né? E daí, só que qual que é a primeira coisa que a gente está ansioso e que na verdade cria uma competição entre pai e mãe? Que é a primeira vez que o filho vai fazer? Papai ou mamãe? Por quê?
Porque é a forma verbal de corresponder de quem ele foi criado. Só que quando isso demora, começa a sair da normalidade. Quando isso passa de 1 ano e meio, já começa a levar no médico especialista para entender o que está acontecendo, porque talvez possa estar acontecendo algo de errado. Quando é menina, já falo com 7 meses, mais ou menos. Os piás são mais de boa, eles já falam lá com 1 ano. Salvo alguns piás, né? Porque tem uns que falam mais do que o homem da cobra. Mas, enfim, quando o filho corresponde no tempo certo, é porque está tudo normal. Mas quando não corresponde, é porque existe algo de errado. Por que nós precisamos amadurecer? Porque já passou da hora de nós começarmos a corresponder ao Senhor. Já passou da hora de nós começarmos a corresponder àquilo que Ele tem clamado nos nossos dias. Na verdade, o que Ele clama nos nossos dias é um eco. É um eco. Pastor Lucas, lá na Amazônia, o que queimou no coração dele é porque existiam 40 mil comunidades ribeirinhas que não tinham ouvido falar de Jesus. Estávamos nessa viagem ouvindo várias histórias, querido. Meu Deus, que privilégio. E o pastor Nilton, que era parceiraço de missões do pastor Lucas, falou: porém, o trabalho aumentou, estamos precisando de pessoas maduras, que saibam o que precisa fazer. Porque nós não temos apenas 40 mil comunidades ribeirinhas. Temos aproximadamente 90. E o que nós estamos fazendo? Maternidade de Jesus, porque nós gostamos da papinha, enquanto tem pessoas sofrendo lá fora, esperando filhos maduros representarem ao reino de Deus e corresponderem com aquilo que Deus tem clamado nos nossos últimos dias. Ei, levante e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. O clamor dos últimos dias é: levante e resplandece. Você não foi criado e chamado para ficar prostrado diante das situações. Levante e resplandece. Nós precisamos nos posicionar, queridos. Nós precisamos crescer e falar: é tempo de amadurecer. E é hoje que eu vou amadurecer, a partir de hoje. Chega de ficar sentado esperando as coisas virem. Eu vou me levantar e falar: Pai, o que precisa ser feito, porque eu estou aqui. Eu não sei fazer muita coisa, mas eu tenho algo no meu coração: disponibilidade. Está na hora, queridos. Porque precisamos amadurecer. Segundo, porque o tempo está passando depressa. E maturidade não vem por tempo cronológico. Eu fui um cara que me vangloriei por muito tempo, porque eu me batizei em 31 de agosto de 1997. Rapaz, estou até com medo de fazer a conta, porque faz tempo. Dá uns 23 anos, mais ou menos. Só que 70% desse tempo sem frutificar para o reino. E daí que tem esse tempo todo, não fez porcaria nenhuma para Jesus. Não frutificou para o reino, não apontou para o alto. Sabe o que faz uma flecha ir mais longe? Quando você aponta ela para o alto, querido. Eu não alcançava alvo nenhum, eu não tinha propósito para a minha vida. O que adiantou me batizar tão cedo? Se as pessoas continuaram morrendo na minha volta e não estava nem aí. Você já viu que tem pessoas que muitas vezes se converteu ontem, hoje já está ligadaço, já está trazendo pessoa para Jesus, já está querendo servir na igreja como um voluntário, assim como o Michel e a sua família, glória a Deus pela vida deles, se dispuseram a fazer, já está tentando ser útil de alguma forma. E muitas vezes tem uns 30 anos, briga porque tomaram o lugar dele no banco. Cresce, querido, cresce. É tempo de amadurecer. A questão não é porque o líder faz favoritismo, porque o irmão ele tem olho claro. Ninguém favoreceu ninguém, queridos. É que muitos correspondem antes que os outros. Muitos correspondem antes que os outros. Sabe por que meu pai deixava meu irmão comprar as coisas e não me deixava ir comprar? Não era porque ele favorecia meu irmão. É porque meu irmão estava apto para isso. Simples. E também porque ele tinha uns 12 anos e eu tinha uns 8. Eu não tinha maturidade para fazer o que o meu irmão mais velho fazia. Simples assim. Só que se eu me dispusesse a atrair a credibilidade do meu pai, eu estava apto para fazer também o que o meu irmão estava fazendo. Ei, não existe competição, queridos. Reino de Deus não é um reino de competição. Esse reino de Deus é um reino de pai e filhos. E o desejo do pai é que todos os filhos estejam aptos para crescer e assumir aquilo que precisa assumir.
A Bíblia diz que o filho, quando é criança, nada difere ele do servo, mesmo ele sendo senhor de tudo. Por que nada difere? Porque não entende de propósito, não consegue administrar o troco do pão. Então ele não pode administrar a herança. E muitas vezes a gente fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e nem o troco do nosso pão a gente consegue administrar, e nós queremos que Deus confie a nós as coisas eternas. A Bíblia diz, se você não sabe administrar o que é vosso, o que é teu, quem que dará aquilo que... Se você não consegue administrar aquilo que é alheio, quem que dará aquilo que é seu? Maturidade, a Bíblia todo tempo nos chama para amadurecer. Hebreus capítulo 5, versículo 10. Por gentileza. Hebreus capítulo 5, versículo 10. Porque nós entendemos que a maturidade não vem por tempo. Na verdade, o tempo ele precisa ser um agente acelerador da nossa maturidade. Esse versículo fala sobre o ministério de Jesus. E Deus o nomeou grande sacerdote, ou sumo sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Temos muito o que dizer a esse respeito, desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Sabe o que estava acontecendo aqui? Ele estava falando com hebreus, amém? Ele estava falando sobre o sacerdócio de Cristo, amém? Se existia um povo que devia entender sobre sacerdócio levítico, eram os hebreus. A conta não bate. Por que se tornou um assunto difícil de explicar? Porque eles custaram entender as coisas. Outras versões é porque eles se tornaram vagarosos em entender. Não foi dificuldade, querido, foi não querer. Foi falta de maturidade. Porque explicar sacerdócio para um povo que vive sacerdócio desde o Êxodo não pode ser tão difícil assim. Próximo versículo, por gentileza. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres. Mas ainda precisa de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus, os rudimentos básicos. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Só até aqui. Ele falou, pelo tempo decorrido, vocês já eram para estar ensinando. Pelo tempo decorrido, vocês já eram para estar diante, sendo enviado para as nações, para os outros lugares, ensinando acerca das coisas eternas, mas porque vocês se tornaram difíceis de aprender, vocês se tornaram negligentes de aprender, vocês necessitam novamente ser ensinados das coisas básicas, do beabá do Evangelho. Olha o desespero de um líder, de um pastor. O escritor dos Hebreus dizendo, já era para vocês serem enviados a ensinar, mas vocês têm que sentar nas primeiras fileiras do primeiro ano de aprendizado ainda. E eu não estou dizendo que nós precisamos parar de aprender, queridos. Na verdade, maturidade não é um grau que nós atingimos em vida. Maturidade é um processo que nós precisamos nos submeter todos os dias. Nós precisamos decidir, eu tenho que aprender algo novo hoje. Os Gifles sabem que eu xaropeei, principalmente no início da pandemia, mandava lá cursos que Harvard estava dando online de graça, mandava ali, falava de livros e falava de cursos. A gente precisa aprender algo novo, principalmente nessa pandemia que vamos ter mais tempo. Menos acessibilidade física, né? Mais virtual. Precisamos aprender algo novo. O botão do aprender sempre tem que estar ligado. Só que chega um momento que você se enche tanto desse conhecimento que você precisa transbordar. E o desespero desse escritor é: meu Deus, vocês já eram para estar ensinando, mas novamente eu tenho que vos dar o leite. Eu tenho que novamente, em vez de churrasco, aleluia, em vez de feijoada, eu tenho que pegar papinha, aquelas de vidro, e dar para vocês, porque os dentes não suportam mastigar. Deus está dizendo para vocês, Ele conta com vocês para que vocês possam ensinar a outros. Ele conta com vocês para que vocês possam transbordar sobre a vida de outras pessoas. Mas é necessário a gente crescer naquilo que nós estamos aprendendo. Deus está contando com você, queridos. Deus conta com você muito. Bora lá, correndo. 3. Por que nós precisamos amadurecer? Porque até Jesus precisou amadurecer. Lucas capítulo 2, versículo 47. Até Jesus, o Filho de Deus, precisou amadurecer. Até Jesus passou por um processo. E nós vamos ler isso. Todos que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Só segura aqui. Sabe que cenário que é isso aqui? Eu vou ler o próximo versículo que é mais fácil de explicar. Próximo versículo.
Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, da mesma forma que toda aquela galera que estava ouvindo Jesus. E a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? Sabe o que ele fez com eles? Eles estavam voltando para casa depois de uma festa anual que tinha, e eles perceberam que Jesus não estava no meio deles. Começou a bater preocupação, e daí eles voltaram procurando Jesus, e quando ele chega aqui, fazia 3 dias que eles estavam procurando um pé de 12 anos. Imagina, mães, é desesperador ou não é? Eu lembro quando a gente fez uma campa dentro aqui, Natan, 5 anos, a gente posou aqui e deixou o Natan e o Giovanni dormindo lá em casa. Giovanni, meu filho mais velho. Então a gente posou aqui de sexta para sábado, se eu não me engano, ou sábado para domingo. Não tinha culto pela manhã ainda na época. E daí a Thaís levantou, acho que umas 6h30, falou, né, nem acordou, levantou, né, porque nem dormiam praticamente. Daí eu falei, vou comprar pão. Eu falei, você vai passar em casa? Eu falei, não, só vou comprar pão e volto. Eu falei, então beleza. Ela saiu para comprar pão. Daí acho que eu fui no banheiro, na hora que eu chego na porta ali, o Natan, sozinho. 20 para as 7 da manhã, 5 anos de idade. Eu olho e falei, Jesus, eu não dormi direito. Eu estou tendo alguma visão aqui, não é possível. Daí eu falei, Natan, com o que você estava? Com o mano. O Giovanni tinha tido uma virose muito forte, até acho que foi um dos motivos que ele não veio. E ele tinha que estar de repouso, então eu sabia que ele não foi de bicicleta. Corri na rua, não vi o mano. Depois percebi, acho que ele estava com o mano em casa. Beleza, a Thaís falou que ia voltar para cá. Tranquilo, nem vou ligar para ela. Volta para cá, Natan. Vamos aproveitar o sono, porque eu não dormi e provavelmente você não terminou também. Dormimos, de repente toca o telefone e uma mulher desesperada, que era minha esposa, na linha. Alex, pelo amor de Deus, Alex, o Natan não está em casa. Eu já gritei, acordou os vizinhos. Acordou todo mundo, a Ana estava com ela. Imagina o desespero da Thaís. Falei, Thaís, fica calma. Como fica calma? Ele está aqui comigo. Como que ele está aí? Falei, não sei, só vem. E daí agora eu fico imaginando, 3 dias, 12 anos. E ele, por que você fez isso conosco? Eu e seu pai estávamos aflitos, muito aflitos procurando você. Outro versículo. Agora eu quero pedir para você colocar a King James, por gentileza, Bianca. Jesus respondeu, por que vocês estavam me procurando? Vamos lá esperar King James. Por que vocês estavam procurando? Não sabias que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Repita comigo. Vou repetir mais uma vez para todo mundo repetir. Eu preciso completar 12 anos. What? Como assim, Alex? Eu já tenho bem mais do que isso, eu também. Como assim eu preciso completar 12 anos? Por que Jesus disse isso? Costume judeu, uma criança de 12 anos já podia cuidar dos negócios do seu pai. Ele já podia se responsabilizar ou ficar responsável acerca dos negócios do seu pai. Jesus era carpinteiro, porque José era carpinteiro. E Jesus, aos 12 anos, nós queremos muito que dos 12 até o início do seu ministério, ele exerceu a sua profissão. Por quê? Porque ele já poderia cuidar das coisas do seu pai. Só que quando a sua família vem e fica admirado com ele, e fica pasmo com ele, ele fala, ei, vocês não sabiam que me convém cuidar das coisas do meu pai? Jesus estava falando que no reino eterno, que acerca das coisas celestiais, ele já estava despertando para um propósito a ponto de dizer, eu já posso cuidar das coisas do meu pai celestial. Ei, nós precisamos fazer 12 anos, queridos. Nós precisamos entender que nós já estamos aptos, nós já podemos estar prontos para cuidar das coisas do nosso pai celestial. Nós precisamos entender que já estamos na idade, já é tempo de amadurecer. Para quê? Para que nós possamos cuidar das coisas do nosso Pai Celestial. Próximo versículo, por gentileza. Mas eles não compreenderam bem o que lhe explicara. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois era obediente. Mesmo dando esse belzinho de 3 dias, mesmo falando que ele já tinha idade para cuidar das coisas do seu pai, adolescentes, deixa eu frisar aqui, ele, Jesus, era obediente aos seus pais, fecha aspas. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre esses acontecimentos. Próximo versículo. E Jesus se desenvolvia ou crescia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. O primeiro versículo que a gente leu diz que ele era inteligente, porém em sabedoria ele estava crescendo, estava amadurecendo.
Eu sempre digo para o jovem, vocês têm muita inteligência, pouca sabedoria. Porque a sabedoria geralmente não está na galera mais jovem, está na galera mais velha. Mas nós podemos crescer em sabedoria. Se Jesus precisou caminhar sobre um processo de crescimento, de amadurecimento, quem sou eu e você na fila do pão que não precisamos? Se até Jesus precisou crescer em sabedoria, diante de Deus e dos homens, em graça, em conhecimento, diante de Deus e dos homens, isso é crescimento, isso é amadurecimento. Se Jesus precisou, quanto mais eu e você, queridos. Só que a Bíblia está falando de um piá de 12 anos. Ou seja, é muito mais do que urgente a necessidade de eu e você amadurecermos. É muito mais do que urgente. Está na hora de completar 12 anos, querido. Está na hora de completar 12 anos. Está na hora da gente dizer, eu estou pronto. Ou eu estou me colocando no processo para ficar pronto, para cuidar das coisas do meu pai. Deus conta contigo. Por que Deus conta contigo? Eu me hospedei numa casa. Rapaz, isso me pegou lá. Eu me hospedei numa casa e tinha um piazinho. Por que nós precisamos amadurecer? Por que nós precisamos estar aptos para cuidar das coisas do nosso pai? Por que nós precisamos completar 12 anos rápido e decidir que isso precisa acontecer agora? Não é o tempo. Eu vou ficar aqui fazendo fotossíntese e esperando o tempo para amadurecer. Ei! Decida amadurecer. Quando eu cheguei nessa casa, tinha era uma família muito gente boa, acolhedora por demais, e tinha um piazinho. Não sei quantos anos tem. Eu não tenho uma média assim de tamanho e idade, porque meu piá tem 8, fez 9 e calça 39. Quase 1,60 m. Então eu não tenho mais ou menos um parâmetro. Mas o piá devia ter uns 6 anos. E eu perguntei qual que é o seu nome. Dele Marronzinho, eu falei, é nós. E dele não é Marronzinho, é Marlonzinho. Ele resmungou baixinho. Quando ele tinha que afirmar alguma coisa, ele falava para dentro. E daí me falaram, não, o nome dele não é Marlonzinho, o nome dele é Ângelo. Ele era sobrinho daquela família, daqueles pais daquela família. Mas amém, despertou uma curiosidade, mas fiquei meio de boa. Daí eu falei, quantos anos você tem, Marlonzinho? Mas daí ficou Marronzinho já, né? Porque ele não queria ser chamado de Ângelo. Daí eu falei, eu tenho 17. Daí eu falei, agora já era, não tem como. Incrível o caso de Benjamin Button. E eu falei, não pode. E daí quando caiu a ficha, querido, eu falei, Deus, por que a gente perde tempo? Aquele rapaz não tinha pai. E ele era cuidado por aquela família. E Marlonzinho é o filho mais novo daquela família, com 17 anos. Ele queria fazer parte de uma família. Ele não tinha identidade. Ele não tinha nome. Foi roubado isso dele, não foi opção, cara. Foi roubado isso dele. Ele não escolheu nascer numa família disfuncional com a mãe doida de pedra. Mas um piá doce. Está esperando uma igreja de filhos maduros se levantar. Nós estamos cercados de crianças assim. Nós estamos cercados de pessoas assim, que não têm identidade, que não têm nome. E muitas vezes nós estamos fazendo birra no chão porque nós não ganhamos aquilo que queremos, mas nem precisamos. Meu Deus do céu, por que nós não crescemos, queridos? Existem tantos por aí, sem nome, sem uma família. E Deus está clamando por filhos maduros. Decida crescer, não espere o tempo, porque o tempo pode ser o teu pior inimigo. E daqui 10 anos você pode se encontrar com você igualzinho ao que você é hoje, se você não crescer. Que Deus te livre, Deus nos livre disso.
E quando eu percebi aquilo, eles não precisaram me falar, foi algo do meu coração, porque eu lido com adolescentes, queridos. Isso é quase que um desenho, quase que um padrão. E eu adquiri um amor por aquele piá. Peralta até umas horas. Só que ele encontrou naquela família a paternidade de Deus. Um lugar que amava ele, só que ainda a identidade dele não foi restaurada, mas vai ser em nome de Jesus. Eu vou voltar lá dia 1º de outubro, eu quero ir naquela casa. E eu sei em nome de Jesus que ele vai falar, o meu nome é Ângelo. Esse é o nome dele, é assim que ele é conhecido nos céus. É assim que Deus já o chamava, antes mesmo dele nascer. Ele vai falar, eu tenho 7 anos agora, tio, porque eu sei quem eu sou. Porque filhos maduros me conduziram a entender quem é o meu pai. Você percebeu a necessidade de nós amadurecermos? Por quantas vezes nós passamos por várias pessoas e não fazemos nada? O amadurecimento nos levará à idoneidade. Em 2 Timóteo 2:2, Paulo diz a Timóteo: o que recebeste de mim diante de muitas testemunhas, confia a homens fiéis e idôneos. E esse, por sua vez, confia a outros. Outros quem? Fiéis e idôneos. A maturidade vai nos levar à idoneidade. E o que é ser idôneo? Se você vai para um dicionário, você vai ver que idôneo é alguém que está apto ou capacitado para exercer algo. Paulo diz, ei, o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, confia a homens maduros. Se coloque de pé, por gentileza. Eu não estou aqui para dizer ou para te acusar, você não é maduro, você não cresceu. Ei, não se espante pelo fato de talvez você entender que você não é maduro. E eu quero compartilhar com você que, ei, eu também não cheguei ao nível de maturidade que Deus quer me dar, ou quer me colocar. A grande questão não é se você é maduro ou não, não se espante com essa realidade. Alex, então você está falando sobre maturidade desde o início da mensagem. Qual que é a grande questão? A grande questão é se você está perseverando no processo de maturidade. Se todos os dias você decide amadurecer, continuar amadurecendo, e cada manhã amadurecendo, e toda manhã eu vou decidir amadurecer. Vem uma circunstância que vai te provar, vai te colocar numa situação complicada. Em vez de fugir da circunstância, em vez de falar mal, em vez de murmurar, o que você faz na circunstância? Você amadurece, você decide amadurecer. É isso que acontece, é isso que precisa acontecer, queridos. Todas as circunstâncias contrárias que vieram para a sua vida não vieram para te destruir. Elas têm o poder para isso, se você não decidir amadurecer. Mas se você decidir amadurecer, Satanás vai ter que mudar de estratégia, porque aquilo que ele fez só contribuiu para o teu crescimento. É isso que acontece. Olha o que ele fez com Jó. Arrebentou a vida de Jó. E quando ele estava ficando, falou, agora eu vou acusar ele diante de Deus. Falou, olha o que eu fiz com o seu servo. Sabe o que Jó faz? Rasga sua roupa, joga cinza sobre a sua cabeça e diz, saí do ventre da minha mãe, para lá voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. E ele não murmurou. E o final disso tudo, Satanás teve que colocar os rabinhos entre as pernas. Por quê? Porque Deus restituiu muito mais a Jó do que ele tinha antes. O sofrimento, querido, a circunstância, tudo aquilo que nós passamos, ele pode sim te aperfeiçoar. Mas você precisa decidir permitir que o aperfeiçoamento venha através das circunstâncias. Senão, isso vai trazer sofrimento ainda maior para a sua vida. Existiram alguns homens que foram enviados e deram na trave. Geazi, na verdade Geazi se enviou. E muito cuidado com o autoenvio, muito cuidado. Todo mundo conhece a história de Geazi. Naamã, atacado de lepra, uma mocinha cristã que da canela de fogo, falou, tem um homem profeta que ele pode dar um jeito nessa tua lepra. Naamã foi até Eliseu. Eliseu falou, vai tomar banho. E ele foi tomar banho, mesmo contrariado, 7 mergulhos no rio. Voltou, estava limpo, ficou aleluia, glória a Deus. Voltou lá para Eliseu, falou, Eliseu, seguinte, cara, eu estou restaurado, eu ia ficar longe como um maldito, mas hoje eu estou limpo por causa de uma palavra sua. Eu quero te dar presentes, ouro, joia, eu quero te dar muitas coisas.
Naamã falou, fique em paz, vá em paz, com uma alusão ao que de graça eu recebi, de graça eu dei. Fique tranquilo, sussu, pode ir embora. Daí Geazi vê aquilo ali, em vez de tomar a maior lição da vida dele, sabe o que Geazi faz? Poxa, eu não me conformo que Eliseu não aceitou nem um presentinho. E quando vai Naamã, Eliseu vai lá para o Xarabacanta, Geazi olha assim, Naamã indo, sai correndo, alcança a comitiva de Naamã. Falou, é o seguinte, rapaz do céu, Eliseu me enviou. Cuidado com o autoenvio. Ele me enviou aqui porque chegou uns filhos de uns profetas e eles estão precisando de algumas coisas. E se você tiver alguma coisa de prata, não é muita coisa, só prata e algumas vestes, você pode contribuir para essa obra tão caridosa que nós estamos fazendo. Daí ele deu aquilo que ele pediu e deu mais, porque a gratidão de Naamã estava grande, porém o coração de Geazi estava perdido. Quando ele chega, vai mocar tudo aquilo que ele tinha pegado, esconde e tal. E daí chega lá com aquela cara de arbusto diante de Eliseu. Eliseu olha bem na bataca dos olhos dele, falando, por acaso o meu espírito não foi com você, com esse coração errado aí quando você foi falar com Naamã? Com essa gaguejada, e ele fala, a lepra que estava sobre Naamã vai pegar sobre você. E ele perde a oportunidade de receber um legado que estava sobre a vida de Elias, que passou sobre a vida de Eliseu e que poderia vir sobre a vida dele. Porque ele não amadureceu para ser enviado. Ele mentiu sobre o seu envio. João Marcos também, isso está em Atos 13. João Marcos, ele foi enviado pela igreja, mas ele não estava preparado. Mas foi enviado. Chegou na viagem missionária, viu o bicho pegando, eita nós, voltou. Deixou os irmãos na mão, voltou, desistiu da missão. Só que ao contrário de muitos que tropeçaram, queridos, João Marcos não voltou para casa choramingar, não passou na casa dos irmãos murmurar contra, porque não vieram me visitar, eu deixei da missão e ninguém veio aqui. Sabe para onde ele foi? Voltou para a base, Jerusalém, igreja. E sabe o que ele foi fazer lá? Se submeter a um processo de alinhamento, de corte e de descasca. Por quê? Porque ele entendia que não estava preparado. Na outra viagem missionária, queriam levar ele de novo, Paulo falou, não vai rolar. Não vai rolar porque ele já deixou a gente na mão uma vez. Não vai rolar porque ele já fugiu. Imagine o apelido. E agora imagine se ele não estivesse passando pelo processo de amadurecimento. Já ia certo, agora também não quero mais. Não quero mais porque eu estava aqui esperando, agora que chegou a minha vez, não querem me levar. Paulo não quer me levar. Podia ficar beiçudo, mas ele estava amadurecendo. Só que Paulo uma vez estava preso. E ele escreve uma carta, passa em Trode, pega a minha capa, traz-me os livros, traz-me os pergaminhos também. E traz para mim também João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Paulo reconheceu que houve amadurecimento, ele estava pronto, sabe o que ele estava falando? Tira João Marcos da aljava, coloque no arco, porque chegou o momento dele ser enviado, porque ele está pronto. Quantos querem estar prontos, queridos? Então nós precisamos passar pelo processo que vai nos aperfeiçoar para aquilo que Deus quer fazer, custe o que custar, ainda que a gente fale, ainda que a gente desista de algumas coisas, mas não saia do lugar do processo que Deus tem para a sua vida. Não saia desse lugar. Finalizando, em nome de Jesus. Não são dias favoráveis que nos conduzirão pelo caminho da maturidade. São os dias difíceis. A maturidade nos dá equilíbrio, senso de propósito e compromisso. Deus nos deu o principal agente que nos leva à maturidade, Espírito Santo. Ele não está aqui para ficar somente nos afagando. Ele faz isso também, é tão bom quando a gente encontra isso nele. Mas ele fala, passou filho, passou. Então bora, se levanta. Porque ainda existe muita coisa a se fazer. Se levanta, porque a guerra ainda não terminou. Se levanta, porque o reino não são daqueles que retrocedem, são daqueles que avançam. Se levanta porque você não pode abrir mão do arado. Existem muitas coisas a fazerem. O teu lugar não é exatamente aqui. A gente fala de chamado e pensa em púlpito, querido. O maior púlpito, a maior plateia está lá fora esperando filhos maduros conduzirem eles aos portais eternos. Eu quero ser um desses filhos maduros.
Você quer ser também um desses filhos maduros? Então nós precisamos entender que Deus quer fazer algo poderoso em nossa vida. Último versículo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Por gentileza. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Deixei para trás. Deixar é decisão, não é tempo. Quando eu cheguei à fase adulta, automaticamente, naturalmente, eu fui deixando para trás coisas de criança. Não, deixei. Eu decidi não ser mais infantil. Eu decidi crescer. Eu decidi amadurecer. Eu decidi não ser mais ofendido. Eu decidi não permitir que coisas machuquem o meu coração, coisas pequenas e aleatórias. O sofrimento maior que alguém passou foi Cristo por causa de mim. Então não tem problema nenhum eu sofrer alguma coisa por causa dele. Decida amadurecer, querido. Decida não se ofender mais. Decida olhar o propósito e não as dificuldades. Decida abraçar o sofrimento e ser aperfeiçoado e moldado por meio dele. Decida estar experimentado naquilo que Deus te chamou. Levante suas mãos. Me perdoe, baixe suas mãos. Não é dinâmica. Se você quer, se você entende que você precisa decidir a estar num processo de amadurecimento, só você que crê nisso, então você levante suas mãos. Se você já está pronto, se você já está perfeito naquilo que Deus tem para você, nos procure para que a gente possa te enviar uma nação perseguida. Mas se você ainda está no processo, querido, levante as suas mãos. Se você quer estar no processo, ainda que doa, ainda que te custe, permita as aflições moldarem a sua fé. Permita as circunstâncias forjarem um coração firme. Permita que tudo aquilo que você está passando glorifique a Deus. Permite com que, como uma flecha, você passe por um processo até estar pronto para aquilo que Ele quer fazer. E eu quero te dizer, ei, flecha não escolhe o destino. Flecha não escolhe direção. Flecha não escolhe o dia, ela apenas se submete ao processo do envio, porque quando chegar o dia, você precisa dizer: eu estou pronto, Jesus, eu estou pronto, Jesus, eu estou pronto, Jesus. Existem muitos marlonzinhos lá fora, Pai, esperando filhos maduros. Eu quero ser esse filho maduro, Pai, eu quero ser esse filho maduro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Eu não julgo ter alcançado alguma coisa ainda, Pai, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as coisas que estão diante de mim. Pai amado, nós queremos estar no processo de maturação, de maturidade, e perseverar nesse processo ainda que nos custe, Pai. Nós queremos continuar todos os dias, queremos decidir amadurecer. Amanheceu, decidi amadurecer ainda. Amanheceu novamente, decidi aprender para nos tornarmos cada vez mais parecidos contigo, até alcançarmos a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Vem, Senhor Deus, nos faz entender que privilégio é, Pai amado, amadurecer por causa do seu propósito, Jesus. Senhor Jesus, como filhos crescidos agora, Pai, aptos, Senhor, a passar pelo processo, Senhor. Nós queremos até a forma de te louvar mudar, Pai, porque uma criança não sabe de muitas coisas ao seu redor, mas filhos maduros têm consciência da presença de Deus. Filhos maduros entendem que Ele é digno de louvor e adoração. Não importa as circunstâncias que nós estamos passando, Ele é Deus. Não importa o momento que estamos passando, se estamos sentindo ou não, Ele é soberano. O nome dEle está sobre todo nome. Está sobre o nome da corrupção, está sobre o nome da enfermidade, está sobre o nome da doença, está sobre o nome das circunstâncias. Ele é Deus e Ele continua sendo Deus, procurando filhos que sejam maduros. Estamos aqui, Pai, estamos aqui, Senhor, para ser amadurecidos, Senhor, segundo o seu processo.
Vem, Senhor Jesus, permita-nos, Senhor, com um senso de maturidade te adorar, Senhor, de uma forma ainda mais intensa, Pai, porque nós sabemos que Tu estás aqui. Nós sabemos disso, Pai, porque o filho sabe quando o pai está em casa. Ai, o Senhor chegou, Pai, aqui, Pai. O Senhor está em casa, meu Deus. Adore o Senhor, adore o Senhor.